Turma, vamos para a última aula da Macedônia, aula 4. Bem, vocês perceberam que essa unidade ela é muito importante, ela é muito pequena, ela é pequenininha, 4 aulas apenas, mas ela é muito importante. E aí, para fechar essa unidade, para vocês entenderem a importância da Macedônia, vocês vão entender agora, porque ela tem a ver com a cultura grega e a cultura helênica, que nós vamos chamar. Então vamos lá para os slides para conhecer essa parte final aí da difusão da cultura helênica. Aqui tem um ponto importante. Gente, os gregos que nós estudamos nas unidades anteriores eram chamados, eles se chamavam de helenos, certo? Então quando fala de cultura helênica, nós estamos falando da cultura grega, tá certo? E aí o Alexandre o Grande vai pegar essa cultura grega e vai levar essa cultura para outros territórios, enfim, para todos os territórios que ele conquistou, tá certo? E aí essa cultura grega vai se misturar com culturas orientais, porque a maior parte do território do Alexandre o Grande vai ficar no Oriente. Então essa cultura helênica vai ser a cultura grega se misturando com a cultura oriental. E isso é muito importante porque ele levou não só o conhecimento grego para esses lugares, mas também levou os sábios gregos para sua corte. E aí ele vai construir, nos lugares que ele passou, grandes edifícios semelhantes aos dos gregos, vai construir cidades no modelo que os gregos construíam as suas. Inclusive, como nós já vimos em aulas passadas, várias dessas cidades eram chamadas de Alexandria, sendo a mais conhecida como a Alexandria que ficava no Egito por conta da biblioteca, mas também por conta do farol de Alexandria. O Alexandre fundou centros de estudos que reunia filósofos, matemáticos, astrônomos, arquitetos, geógrafos, botânicos, dentre outros especialistas em várias partes do mundo, para estudar cada um na sua área. Vai espalhar para o mundo que ele conquistou os textos dos grandes filósofos gregos, principalmente de Platão e Aristóteles. Então esses textos, gente, nós usamos até hoje, nós estudamos até hoje. E graças ao Alexandre ter espalhado esse texto é que teve muitas cópias e vai chegar nos nossos dias também. Vai influenciar também, vai espalhar por todo o território o teatro e a arte grega, e também vai estimular o casamento dos seus generais. Lembra que os seus generais são aqueles que cuidavam da administração das satrapias. Então ele vai estimular que esses generais se casassem com as mulheres da elite local. Então tem lá um território, existia ali uma elite, uma nobreza local. Então ele estimulava que os seus generais se casassem com as mulheres dessa elite local para ocorrer uma miscigenação, ou seja, ocorrer uma mistura. Então quando ocorrem esses casamentos, gente, não é só o casamento que ocorre, há também uma mistura cultural. E essa mistura ela se fortalece ainda mais, tá certo? E muitos desses elementos culturais que nós vimos tanto nesta unidade quanto nas unidades anteriores chegam até os nossos dias. Então, a grande importância do Império Macedônico foi ter conseguido pegar essa cultura grega, esse conhecimento grego que era tão importante e espalhar ele por um vasto território que não ficou restrito só ao Ocidente, só ali à região da Europa e tal. Ele vai também para a região da África e da Ásia, que era um mundo conhecido naquela época. Mais tarde, quando os europeus chegarem aqui, nós vamos estudar isso no ano que vem, quando os europeus chegarem aqui na América, todo esse conhecimento já era distribuído, já era espalhado por todo mundo e vai trazer para cá também. Por isso nós somos influenciados. Mas se não fosse o Império Macedônico, talvez o conhecimento ficaria fechadinho ali na Europa e não teria a importância que tem hoje ao se misturar com a cultura oriental. E não só por isso, não só porque ficaria restrito à Europa, mas muito do que os orientais criaram nós não iríamos conhecer. E assim, comparando gregos com os orientais, gente, não dá para falar quem era melhor, quem era superior, não existe isso. Todos eles tinham conhecimentos importantes. Então, se o Alexandre foi importante porque levou a cultura grega para o Oriente, ele também é importante porque ele trouxe conhecimento do Oriente para o Ocidente. E quando eu falo Ocidente, está incluindo os países europeus, e são países que vão chegar na América e depois que vai influenciar na nossa cultura.
Tá certo? Então a importância do Alexandre levou o conhecimento dos gregos para o Oriente e trouxe o conhecimento do Oriente para os gregos, para o Ocidente, tá certo? Então essa unidade ela é extremamente importante por conta disso, embora ela seja pequenininha, certo? Mas como eu disse no começo, o fato dela ser pequena não significa que ela não seja importante. Aliás, ela é uma das mais importantes do sexto ano, certo?